Olha, meu caro Valdomiro da Mota, Rodrigo Santos e amigos da Rádio Cidade, olha, o Ministério Público de Santa Catarina pode pedir a interdição das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. As estruturas das duas pontes que ligam a ilha ao continente apresentam graves comprometimentos. Esse assunto já é um assunto recorrente, né? Desde o tempo do governador Colombo, aliás, no tempo do Luiz Henrique da Silveira. Já se falava nisso. Mas ganhou corpo no governo Colombo, né? E nos dois governos do Colombo. No final do governo Colombo, começaram a mexer na estrutura da ponte no sentido de fazer vistorias. E no governo Moisés, então, se configurou aí o perigo, né? As várias rachaduras, infiltrações, enfim, comprometimento da estrutura das duas pontes. E agora o governador Jorginho Melo tem pela frente aí um desafio, a Secretaria de Infraestrutura, o GER, né? Tem um desafio aí pela frente de resolver essa situação, haja vista que as duas pontes, as três pontes na realidade, são de responsabilidade do governo do estado. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Edilei. Bom dia a todos. E ainda por cima, a própria ponte Ercílio Luz, a reclamação, Edilei, de falta de manutenção na ponte. Porque ela é uma ponte de ferro, é uma ponte que foi reformada o quê? 3, 4 anos, e o pessoal que passa por lá... No final do governo Colombo. Ela foi inaugurada no governo Moisés. Ela foi inaugurada... Não, mas a recuperação dela não foi no governo Moisés, mas, enfim, não começou. Não faz tanto mas tempo foi assim. Inaugurada reinaugurada. Mas enfim, é menos de uma década, com certeza. E como o pessoal passa na ponte Ercílio Luz a pé, né? Final de semana passa a pé, consegue ver, por exemplo, pontos de ferrugem. Já começa a ver pontos de ferrugem, começa a ver desgaste. Foi contratada uma empresa portuguesa que... Várias empresas foram. Não, mas essa última que foi dito assim, que essa agora vai resolver a parada, vai terminar, né? E depois foram, inclusive, você lembra que o governo do estado chegou a mostrar as peças que foram retiradas? Sim. Inclusive peças doadas para prefeituras para fazer aquelas pontes em Ribeirões e, enfim, e já temos então problemas de sinais de ferrugem na ponte, porque a ponte Ercílio Luz, a ponte Ercílio Luz, ela é uma ponte que ela durante a semana, dias úteis, ela é aberta, certo? Aberta ao trânsito normal. Às vezes, quando dá algum problema em alguma das duas pontes, a Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, às vezes a ponte Ercílio Luz é aberta. Olha, gente, no final de semana, a ponte Ercílio Luz está aberta, tá? Para quem quiser passar. Então já na minha opinião, Dilei, aquilo lá foi o maior maior gasto de dinheiro público já visto na história catarinense. Foi um exagero, verdade. Porque foi empresa e faz isso. Hoje a ponte tá bonitinha, o local ali tá bem bonito, no Parque da Luz. Só que já tem sinal de ferrugem. Aí a gente vai voltar a falar sobre a questão das pontes a Colombo Salles e a Pedro Ivo. Odirley, uma vez eu tava saindo da ressacada, minha esposa achou que eu tava em outro lugar. Porque o jogo acabou, 9 horas da noite, e eu cheguei em casa 2, 3 da manhã, por quê? Porque resolveram fechar 2 pistas da ponte Colombo Salles para fazer uma reforma, e só ficou 2, trancou o trânsito. Fiquei lá na Via Expressa Sul até sair. Eu não tá onde? Tô aqui na fila. Não, tô te falando. Então imagina se fechar uma ponte. Mas se você fechar uma ponte daquela, já dá um caos no trânsito. E a ponte Ercílio Luz está no mesmo caminho. Eu vou mandar. E é bom aproveitar isso, e é bom a questão da ponte Ercílio Luz, para evitar que de repente tenha que interditar aquilo lá, que é uma válvula de escape, por causa de ferrugem. Aproveita já e faz a manutenção. A ponte foi reaberta em 2019. 2019. Em 2019. Então, 4 anos. Eu vou até dar a data aqui que eu estive lá, tá, Rodrigo? Outro dia veio uma... Eu lembro que você esteve lá mesmo, é verdade. Eu fiz uma foto lá. A ponte foi aberta em novembro de 2019. Depois de 28 anos fechada. Eu tenho lá no Facebook, inclusive, as fotos. Aí, eu mandei um link aí, ô Valdomiro, de um jornal aí de Florianópolis. Deixa eu ver se eu tenho aqui o jornal. É o floripacentro.com.br.
essa matéria é de 2021 e diz o seguinte: a oxidação de pequenos trechos das plataformas de ferro que são a base das duas passarelas de pedestres causou um bloqueio esta semana da passagem do lado sul da ponte Hercílio Luz. Operários estão reparando as falhas que ficaram por baixo da calçada por onde circulam pessoas e bicicletas. Essa matéria é de 2021. Do dia 8 de abril de 2021. E os caras, e já tinha, olha aqui, ó. Olha aqui. Lá na matéria já tem graves sinais de por ser uma ponte correção. De ferro. Não, você tá no mar, né? Você tá de mar. E por ser uma ponte de ferro, enfim, você tem que fazer uma manutenção constante. É uma ponte que, por exemplo, se você caminhar por ela, a ponte se movimenta bastante, ela não tem asfalto, por exemplo, ela é toda de uma grade para tirar peso, enfim, tem várias coisas. Então a manutenção é constante, só que esbarra em questão de dinheiro público. Por exemplo, a ponte Colombo Salles de Pedro Ivo, nós, no nosso dia a dia, como nós passamos pela ponte, a gente nem nota. Lembra quando a ponte foi interditada, deve ter uns 2 anos, por causa que arrebentou uma junta, acho que era uma junta, da parte da cabeceira com a ponte, arrebentou, tem que fechar, foi um desastre. Foi um desastre. Quem diz que quem passa pela ponte, pela passarela de ciclofaixa, né? Você passa por baixo dela, né? Tem uma ciclofaixa. Sim. Diz que é pichação, falta iluminação. Ponte Hercílio Luz, outro caso. Roubo de fio de cobre. A ponte está meio iluminada. 1/3 iluminada. Falta segurança também. Então isso vai depredando, né? Pois é, mas ali não tem câmera de vigilância, será? Não é? Não sei. Bom, a velha senhora batizada com nome masculino, ponte Hercílio Luz, eu tenho a seguinte opinião. Claro que foi investido aí uma cacetada de dinheiro, aí dizem que houve uma série de desvios, etc, não vai entrar no mérito. Mas eu tenho, para mim a ponte Hercílio Luz é claro que é um cartão postal da capital do estado de Santa Catarina, né? Só de Santa Catarina. E eu vejo a ponte Hercílio Luz resguardando-se as proporções, como eu vejo a Torre Eiffel, como eu vejo o Coliseu de Roma, como eu vejo as pirâmides do Egito. Eu estou falando em matéria de cartão postal. Todos esses monumentos aí têm suas histórias e seus tempos, né? E sua grandiosidade. Mas eu vejo a ponte Hercílio Luz como Cristo Redentor, enfim, é um cartão postal, ou eu estou errado? Porque já houve até campanha de uns negacionistas lá de Florianópolis que queriam derrubar a ponte. Você lembra que tem até grupo de WhatsApp, para derrubar, para desmontar a ponte. A ponte também tá bonita, tá? Você passa por ela, só que acontece as coisas. Por exemplo, fizeram um café muito bonito aqui na esquina da direita, aqui na Era uma melhorada agora na parte do Parque da Luz, parte ali, da ilha, né? Na cabeceira insular ali, né? Isso. Melhoraram bastante ali. Melhorou bastante. O trânsito tá legal. Tem estacionamento, é pago, mas tem. Tem estacionamento, se quiser também tem o gratuito ali próximo do hotel ali. Sim. É uma alternativa de trânsito interessante. Outro dia eu tava no centro, indo pro Scarpelli, e o Matheus Deichmann tava comigo. Eu falei, cara, vamos, nós vamos pegar trânsito. Não, relaxa, vamos para Hercílio Luz. Pegando Hercílio Luz, sai no estreito ali. Não, eu tenho um carinho pela Hercílio Luz, porque quando eu era criança, eu e meu irmão Dilmei passamos por ali, nós éramos pequenos, e eu lembro eu não tenho essa lembrança. De madeira a parte onde você passava a pé era de madeira, sabe? Uns pranchas de madeira? Esses corredores ali eram todos de madeira, e o piso também era de madeira. Depois passaram asfalto por cima e tal. Então eu quando criança, eu lembro que passei algumas vezes ali pela ponte Hercílio Luz. Eu tinha, 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu me lembro, e isso me causou muito impacto na minha infância, a grandiosidade da ponte. É uma coisa de criança então desde aquela época eu tenho um carinho como catarinense e pela preservação desse monumento que simboliza o nosso estado e principalmente a nossa capital. Então, apesar do custo ser bastante alto, até se teve uma ideia aí de explorar turisticamente, mas parece que até agora não deu certo, né? E os recursos dessa exploração seriam exatamente
colocados para a manutenção da ponte. Mas deve ser muito caro isso. É muito caro. Deve ser muito caro. Muito bem, 7h20, algum outro destaque, Rodrigo Santos? Olha, daqui a pouco a gente vai trazer os destaques do esporte, né? Vamos falar sobre o Brusque que joga domingo, tá viajando hoje à tarde para Manaus, na capital do Amazonas, para enfrentar o Manaus, jogo importante aí pelo Brasileirão da Série C. Bom, é aqui o Mário Miller, que eu acho que mora lá em Florianópolis, é um brusquense que mora aí. Ele está dizendo, não haverá interdição das pontes, conforme entrevista ontem no canal NDTV pelo secretário da Infraestrutura do Estado. Será realizada as retificações de forma de não impedir o trânsito. Até porque se parar uma ponte... Mas o Ministério Público faz essa ameaça, né? Mas pra fechar uma ponte seria um caos completo. Se você tira uma pista já é complicado.